pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online que eu estou ministrando aqui no canal pra vocês, gente. Que teoricamente são todas as sextas que eu tenho postado aqui no canal, mas semana passada atrasou aí um pouquinho, gente, porque com criança em casa, até expliquei pra vocês lá no Instagram, eu consegui postar só na terça-feira. E a aula dessa semana eu tô gravando hoje, na sexta, que é o dia de postar, mas o importante é que eu estou postando ela aqui pra vocês, que vocês não estão ficando sem conteúdo, mesmo estando aqui no Brasil ilimitada de produtos. Na verdade, quando eu digo limitada, gente, não é nem de produto em si, tá? Porque eu ainda consigo me virar, eu tenho bastante produto aqui que eu posso mostrar pra vocês. O que eu mais tô sentindo falta, sinceramente, é de pincel, porque eu não trouxe muitos pincéis, tá? E eu gosto de mostrar vários modelos, vários tipos pra vocês. Mas, assim, aquilo que eu não mostrei aqui nessas aulas, assim que eu voltar nos Estados Unidos, eu faço aqui uma repescagem com vocês sem problema nenhum. Mas hoje nós vamos finalizar o tema contorno e iluminação, tá, gente? Nós vamos finalizar entre aspas, tá? Porque eu vou estar sempre voltando nesse assunto, depois que a maquiagem estiver completa. Eu mostro pra vocês um formato diferente de nariz, um formato diferente de contorno. A gente ainda vai falar de corretivos coloridos, que eu não falei aqui na aula, tá? Então são assuntos que a gente vai voltar, mas que eu queria ir passando pra frente pra vocês já irem adiantando. Hoje eu apliquei só a base aqui primeiro, tá? E diferentemente das outras aulas que eu expliquei pra vocês tudo sobre os traços de contorno e da iluminação, sobre cada formato de rosto, que inclusive eu deixei lá no Instagram, gente. Deixei no Sandra Pinato Resenha, porque eu tenho dois Instagrams, tá? Eu tenho o Sandra Pinato, né, que é o oficial que eu sempre uso, e tenho o Sandra Pinato Resenha, que eu tô sempre postando conteúdo extra lá pra vocês. E no Sandra Pinato Resenha, eu coloquei várias fotos, vários materiais lá pra vocês, de formato de rostos, de contornos, de nariz, blushes, cores de blushes, todas essas coisas pra vocês acompanharem por lá. Mas, na medida do possível, eu vou sempre inserindo aqui na aula pra vocês e dando um up aqui em tudo que eu já expliquei. E aí, como nas últimas aulas eu fiz tudo em creme, gente, porque no creme a gente consegue ver, entendeu? Então eu conseguiria desenhar os traços pra vocês e demorar um pouquinho mais pra esfumar, pra vocês poderem ver exatamente o que eu tava fazendo. Mas, no dia a dia, nós sabemos que são poucas pessoas que usam o creme pra fazer contorno. Geralmente essa técnica do contorno e iluminação são mais maquiadores profissionais mesmo que usam, por causa de tudo aquilo que eu já falei pra vocês nas outras aulas. No dia a dia e na correria, a gente sempre acaba partindo pro contorno em pó. Mas, se eu tivesse dado a aula e ministrado a aula pra vocês usando somente contorno em pó, vocês não iriam enxergar todos aqueles traços, todas aquelas coisas que eu fiz pra vocês nos vídeos. Só que eu gostaria de fazer, como vou fazer aqui nessa aula, os mesmos traços que eu fiz na aula passada, só que ao invés de usar o contorno em creme, eu vou usar o contorno em pó, tá? Quando a gente vai fazer o contorno em pó, a gente tem que ter uma coisa em mente, gente. Lembra que eu falei pra vocês na última aula que a gente aplica no rosto tudo que é creme e depois a gente aplica no rosto tudo que é pó? Pois bem, o corretivo não tem como ser em pó, o corretivo tem que ser em creme mesmo. Só que nas aulas anteriores, que eu expliquei tudo sobre o contorno e a iluminação, eu expliquei pra vocês que quando a gente faz o contorno primeiro, a gente fica mais fácil da gente desenhar o que tem dentro, tá? Só que no caso do contorno em pó, gente, dificilmente a gente vai conseguir fugir de aplicar o corretivo antes do contorno. Dá pra aplicar o contorno primeiro e depois aplicar o corretivo? Dá pra fazer, só que você vai ter que tomar mais cuidado porque você já tem o seu pozinho aqui, entendeu? E colocar creme em cima do pó pode acabar alterando sim o resultado final da sua maquiagem. No entanto, como vocês já têm a teoria aí, que eu expliquei pra vocês em todas as outras aulas, vocês já vão saber mais ou menos qual o formato que a gente tem que fazer do corretivo, lembra? Então, geralmente nem sempre, tá, gente? Mas geralmente eu aplico aqui nos olhos, antes de fazer o contorno em pó, e eu vou fazer aqui, ó, exatamente a mesma coisa que eu expliquei pra vocês a semana passada, exceto o cortezinho aqui na sobrancelha, porque hoje eu não estou com a minha sobrancelha consertada, que é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, sobre corrigir a sobrancelha antes ou depois de fazer a maquiagem. Eu vou dar essas duas opções pra vocês e vou falar qual é a diferença, mas a primeira delas vocês vão ver agora. Como a minha sobrancelha ela não tá feita, então aqui eu já não estou me preocupando com o cortezinho dela, que eu vou ter que fazer ele lá com mais precisão um pouquinho mais pra frente. E aí eu vou fazer um contorno imaginário, vou imaginar aqui o meu contorno, onde ele vai ficar, onde ele vai colocar, e vou fazer exatamente, deixa eu só rodar aqui mais um pouquinho, né, meu corretivo. Esse aqui é aquele da Maybelline, gente, que eu gosto muito, é um dos meus favoritos da vida. É o Instant Age Rewind, eu amo esse corretivo. Esse que eu tô usando aqui é o Neutralizer, que ele é aquele mais neutralizador, que é o amarelinho, que eu amo muito.
apesar de eu não ter feito o meu contorno ainda, eu tenho mais ou menos uma noção de onde ele vai estar. Então eu posso fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz nas outras aulas, aplicar só aqui no comecinho e em seguida a gente dá já aquela esfumadinha nele aqui, mesmo sem aplicar nos outros lugares, principalmente porque dessa vez eu tô usando corretivo mesmo, gente, não é o corretivo em creme. Então o corretivo, ele seca mais rápido. Então não significa que eu tenho que fazer todos os meus traços de corretivo antes de esfumar. Como eu sei que o corretivo líquido ele já seca mais rápido, então eu já apliquei ele aqui onde ele tem que estar, no formato mais ou menos que eu sei que ele vai ficar, pra depois continuar aplicando nos outros lugares, tá? Porque aqui eu já deixo ele aqui mais esfumadinho. E se eu quiser fazer o contorno antes mesmo sendo em pó? Dá pra fazer, gente, tranquilamente. Tanto que o corretivo, como o próprio nome dele já diz, ele serve pra apagar os errinhos que a gente comete na maquiagem, né? Tipo, se a gente errar no negócio do contorno e tal, o corretivo vai te ajudar e vai apagar aquilo que você exagerou. No entanto, você tem que ter uma noção de onde você vai fazer o seu contorno, de onde você vai aplicar ele, tudo certinho, pra você aplicar o mínimo possível de corretivo por cima dele, porque senão você vai sim ter que refazer a maquiagem, tá? Primeira coisa que eu quero explicar pra vocês do contorno em pó, gente, é que você pode fazer ele usando tanto o pincel chanfradinho como o pincel redondinho, tá? Esse que eu tô segurando aqui é o da Belly Angel, que inclusive é do meu kit que eu escolhi lá com eles, que é o C013, e esse pititico aqui é do kit da Bruna Tavares, da Pausa para Feministas, que ela fez pra Maria Margarida, aquele kitzinho pequenininho dele, sabe? Como nos kits de pincéis costuma vir só um chanfrado, eu sempre acabo guardando esse chanfrado pra aplicar o blush e acabo usando o outro modelo que tiver disponível pra fazer o contorno. E qual que é a diferença do contorno em pó para o contorno em creme, gente? Algumas diferenças bem importantes, tá? Primeiro que você já vai ter que aplicar ele esfumando. Você não vai poder desenhar o seu contorno direitinho do jeito que você quer e depois esfumar. Você já vai ter que ter o desenho imaginário na tua cabeça e já vai ter que aplicar esse contorno esfumando. A segunda diferença, gente, que essa daqui, inclusive, eu mudei a técnica. Eu sempre falei pra vocês que eu dava preferência para contornos com fundo frio do que contornos com fundo quente. Dá pra ver bem a diferença no caso dessa paleta aqui que eu tô usando da Purr, né? Aquele que tem o fundo frio, ele é mais acinzentado. E aquele que tem o fundo quente, ele puxa mais pro avermelhado, pro alaranjado e tal. E eu dizia isso pra vocês por quê? Porque o contorno do rosto, ele é feito através de sombras, né? E quando a gente faz uma sombra do nosso rosto, ó, vou fazer uma sombra aqui com um pincel no meu rosto. Não sei se vocês estão conseguindo ver a sombra dele aqui, ó. Mas essa sombra, ela costuma ser mais acinzentada. Então, quando você usa um contorno mais acinzentado, você tá puxando mais pra realidade. Quando você usa um contorno com fundo mais quente, ele já não fica tão natural. Não significa que é certo ou errado. O certo é usar o contorno frio e o errado é usar o contorno quente. Não é essa a diferença, tanto que naquele dia que eu usei a base, eu usei ela com fundo quente e acabou dando certo. É uma questão de preferência. O acinzentado, ele puxa mais pro natural e o quente ele já puxa mais por um bronzer mesmo e não pra uma sombra. Só que tem um pequeno agravante de você usar o contorno acinzentado, de você usar só o contorno acinzentado, tá? O contorno acinzentado, se você não usar ele com moderação, principalmente se você estiver usando aquele trio da Amarrável, a Amarrável ela tem aquele trio que eu amo, que vem um iluminador, acho que é um blush lindo, um contorno um pouquinho mais quente, um contorno mais acinzentado, que inclusive dos contornos nacionais é um dos meus favoritos, tá? Aquele, só que quando eu uso só acinzentado, se a gente não tiver a mão certinha, gente, o que vai acontecer? Ao invés de você deixar o rosto só acinzentado, você vai deixar o rosto necrosado. Eu vou achar alguma fotinha e vou deixar passando aqui pra vocês de alguém que tenha errado a mão no contorno acinzentado. Fica aparecendo, fica uma coisa bem cinza mesmo, e aí acaba ficando mais, não vou dizer mais feio, mas vou dizer bem menos natural do que se você tivesse usado o contorno alaranjado. Então tem essa diferença. Eu já fiz isso várias vezes, gente, porque como essa ring light que eu tô usando aqui, eu tenho que usar ring light porque a câmera, ó, se eu desligar a ring light, ó, fica muito escuro. Então eu sempre tenho que usar a ring light, a luz aqui, pra vocês poderem me ver, poder gravar e vocês poderem me ver. Então muitas vezes quando eu tô aplicando aqui o contorno com essa ring light, vocês têm que tomar muito cuidado com a luz que vocês estiverem usando, principalmente se ela tiver um fundo mais frio, a probabilidade de você errar
errar e necrosar o rosto é muito grande. A Gisele lá do BBB, ela fazia isso direto. Direto eu tava vendo lá os vídeos do BBB e ela com aquele negócio cinza aqui no rosto, entendeu? Mas isso na verdade acaba nem sendo tão culpa dela, porque a gente sabe que lá eles estão cheios de refletores em cima deles, de câmeras e tal, e ficava mais difícil dela enxergar se ela tava acertando ou se ela tava errando. Então, a probabilidade de eu errar com essa luz aqui, com essa ring light em cima de mim, é muito maior do que se eu usar só o contorno quente. E aí, qual a solução que eu achei pra isso, gente? Usar os dois. Se você tiver uma paletinha que tenha tanto o contorno quente quanto o contorno frio, a gente começa pelo quente, tá? Eu vou pegar o quente aqui, e aí com ele eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com o contorno em creme. Eu vou fazer ele aqui, ó, naquela versão diagonal, bem começando do mesmo lugar, ó. Ele é mais quente, acho que dá pra ver aí, né? Que ele é mais quente. E aí eu já vou aplicar ele esfumando, porque aqui eu não tenho a possibilidade de desenhar primeiro, eu tenho que já aplicar e já esfumar. E detalhe, gente, isso aqui também corta a bochecha no meio, tá? Eu acho que eu já falei isso pra vocês nas outras aulas, mas vocês estão vendo que aqui a minha bochecha parece bem maior, ó. Bem maior. Então, quando eu coloco ele aqui nessa posição que eu tô falando pra vocês, mesmo que você não tenha um rosto tão alongado, você meio que tá cortando aqui a sua bochecha no meio, te deixando menos bochechudo. Então, como eu tenho um rosto assim bem redondinho, bem bolacha marinha, então isso aqui ajuda bastante a disfarçar. Mas, voltando aqui, ó, eu fiz com quente, né? Que aí, nessa luz aqui, ela nem tá parecendo tão quente, justamente porque a luz é fria. Então, o frio com o quente deixa a cor meio neutra, entendeu? Mas se eu tivesse na luz do dia, por exemplo, isso aqui ia tá muito mais quente do que tá aparecendo aí pra vocês agora. Então, eu começo com o quente e aí depois que eu pego o quente, eu pego um pouquinho do frio, tá? Que é esse daqui do canto de cá, e eu dou meio que uma profundidade, eu não aplico nele todo, que nem eu já esfumei aqui todo o meu contorno, o quente que eu passei, agora eu vou pegar um pouquinho do frio, eu vou passar só dentro do quente, entendeu? Ele vai ficar como se fosse uma luz espalhada, tipo, o centro do negócio, o risco de cima mais acinzentado, que eu tô aplicando ele sentando menos a mão, tá? Do que eu sentei no quente, mas mesmo assim ainda tô forçando um pouquinho mais, porque quando eu forço fica mais fácil de vocês enxergarem. E aí, depois que eu apliquei o quente que eu espalhei, vai ficar aquele fiozinho do frio, né? Com o quente dando uma espalhada. Entendeu, gente? Então eu aprendi a usar dessas duas formas, aprendi essa técnica nova não faz muito tempo, faz menos de um ano, e pra mim tem funcionado bastante. Depois que eu aprendi a fazer isso, nunca mais eu fiquei com o rosto necrosado. Eu continuei usando o meu acinzentado, que sempre foi minha preferência, mas sem correr o risco de necrosar o rosto e ainda assim criar aquela ilusão de espalhar aqui a sombra, né? Deixando o quente um pouquinho mais pra fora e a sombra escura mais concentrada. Vocês entenderam? Se vocês não tiverem entendido, vocês deixam aqui nos comentários que eu falo de novo na próxima aula, tá, gente? Então eu vou fazer aqui a mesma coisa do outro lado, vou aplicar aqui primeiro quente, ó. Primeiro quente a gente já aplica já esfumando, no mesmo formato que você quis desenhar no rosto, que foi o que eu expliquei nas outras aulas. Que esse quente aqui, embora eu não esteja conseguindo enxergar direito no retorno, gente, ó, eu tô fazendo meio que um triângulo, tá vendo? Um triângulo assim e um triângulo assim, só não esquecendo que essa parte aqui é reta, tá? Ela é reta, ela não faz nenhuma curva, ó. Ela só vai fazer, a única curva que ela vai fazer aqui é o esfumado. Mas, no geral, ela tem que ser uma linha reta aqui, bem na diagonal. Então, eu aplico o primeiro quente, que pra vocês nem parece tão quente, porque, como eu falei, eu tô com uma luz fria em cima de mim. E aí, depois eu vou vir com o frio, né? E vou dar aquela concentradinha aqui, no centro. Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente, ah, Sandra, mas você aplica o contorno antes mesmo de aplicar o pó por cima? Sim, gente. Mesmo que eu esteja usando o contorno em pó, pra mim sempre foi melhor aplicar o contorno antes. Por quê? Por duas razões. Uma, se você sentar a mão aqui e errar e aplicar muito mais contorno do que você deveria, vai ser aquela mesma coisa do blush. O pó, quando a gente aplicar o pó por cima, o pó vai amenizar. Então, muitas vezes quando eu tô fazendo aqui a maquiagem, eu tenho certeza que eu tô lá nos meus vídeos fazendo tutorial, testando produto e tal. Tenho certeza quando eu faço ali o meu contorno do nariz, muita gente deve pensar, nossa, vai ficar muito marcado. Só que não fica, gente. Eu vou fazer isso com vocês agora, quer ver?
Detalhe muito importante, gente, no nariz eu parei de usar o contorno frio, tá? Eu tô usando sempre o contorno quente, até porque é um risco muito fininho, então pra não acontecer a mesma coisa das bochechas, do nariz ficar necrosado, então pra não correr o risco, eu tô usando sempre o quente. Só que aí na hora de selar, se a gente sela com um pozinho mais translúcido, o pó já se encarrega de dar uma acinzentada no contorno, entendeu? Então esses truquezinhos aí faz toda a diferença, gente. Então eu vou pegar aqui o meu contorninho quente e eu vou fazer aqui exatamente o mesmo risco, os mesmos traços, na verdade, né, que eu ensinei vocês a fazerem na aula passada, ó, aquele triângulozinho aqui em cima, isso aqui, ó, que depois vai unir com a minha sombra, que eu vou falar sobre isso na próxima aula. Vou fazer ali aquele meu risco reto, do começo ao fim, ó, fiz aqui os mesmos traços, igualzinhos, gente, o que eu faço. E dificilmente eu esfumo muito mais do que isso aqui, tá, gente? Eu meio que já dei uma aplicada nele, esfumando. Mas eu posso esfumar mais um pouquinho se eu quiser. Daqui só mais uma esfumadinha. E eu tenho certeza que vocês olhando assim pra mim, vocês vão pensar: aí esse contorno aí vai ficar muito marcado, como muita gente pensa. Só que isso aí vai cair por terra, gente, logo mais a hora que eu aplicar o pó por cima. Lembrando que eu ainda tô dando mais uma forçadinha, mas eu sempre faço isso nas aulas. Tipo, eu aplicaria um pouquinho mais suave se eu estivesse aplicando assim numa maquiagem normal, mas eu sempre dou uma forçadinha a mais e esfumo menos do que eu deveria esfumar, justamente para vocês enxergarem os traços, tá? E aí depois eu acabo dando mais uma arrumadinha. Mas mesmo assim, aquilo que você acha que tá muito forçado aqui vai cair por terra, quando a gente aplicar o pó por cima. Então o pó vai servir para amenizar tudo e qualquer coisa que você exagerar aqui no rosto. Mas isso não funciona para o pó acinzentado, tá, gente? Isso não funciona, porque como eu expliquei pra vocês que o pó, quando você aplica o pó por cima, o pó naturalmente já dá uma acinzentada no contorno. Quando você erra a mão no contorno e ele tem o fundo acinzentado e o rosto fica necrosado, quando você aplica o pó por cima, ele vai acinzentar mais ainda. E aí não tem jeito. Pra mim, a única parte da maquiagem, tipo assim, qualquer coisa que a gente erra na maquiagem, a gente tenta dar um jeitinho, aplicar o corretivo lá pra dar uma apagadinha e tal. A gente sempre acaba dando um jeitinho pra não ter que tirar toda a maquiagem e refazer ela de novo, entendeu? No entanto, gente, quando a gente erra a mão no contorno acinzentado, quando a gente deixa o rosto necrosado, não tem jeito. Eu nunca consegui arrumar um contorno renecrosado sem ter que tirar toda a maquiagem e aplicar de novo, gente. Não dá pra consertar. O acinzentado não dá pra errar. Por isso mesmo que eu mudei um pouco o meu conceito a respeito disso, porque apesar de eu achar mais certo usar o acinzentado, eu sou obrigada a concordar que ele é mais difícil de usar do que aquele que tem o fundo mais quente. Existe um que é um intermediário entre esses dois, tá? Que ele não é nem quente e nem frio, que ele é neutro. O da Miss Lari, por exemplo, é assim. O Harmony da MAC, que não chega a ser um contorno, é um blush, mas a gente usa como contorno, ele é um acinzentado mais voltado pro neutro. Então, quando o contorno ele não é tão acinzentado, ainda dá pra você dar uma salvadinha. Agora, se você resolve tacar só o acinzentado no rosto e você errar a mão, o rosto vai ficar necrosado e o pó por cima vai deixar mais necrosado ainda. E aí não tem como arrumar, aí realmente você tem que tirar e fazer novamente. Então se você tem medo, gente, não tem prática, começa pelo quente e vai acrescentando frio aos poucos, tá? Que aí a probabilidade de você errar vai ser menor. Aí se você tem o neutro, quando você aplica o pó por cima, ele também já vai dar aquela acinzentada, tá? Então, atualmente, eu tô preferindo essa técnica de usar os dois, que inclusive quem me deu essa dica, gente, foi o próprio Elder Maruti, sabe? Que é um maquiador topíssimo, que eu já fiz curso com ele e tal, ele é maravilhoso. E desde que ele me deu essa dica, assim, tipo, eu peguei ela pra mim, engarrei nela e não separei nunca mais, tá? Agora eu vou aqui esfumar minha papinha, vou fazer aquele mesmo risquinho, ó, que eu faço aqui com o pó, meu contornozinho do Michael Jackson no queixo, gente, que eu amo, ó. Isso aqui pra mim dá uma diferença muito grande na maquiagem, é muito legal. E no que eu selo a minha papinha, eu já faço aquele risco lá. Uma outra coisa muito importante que eu gostaria de lembrar vocês a respeito do contorno, gente, é que quando você vai esfumar o contorno, se você fez o seu risco aqui, na hora de esfumar, nunca desça mais com ele. Nunca esfuma de onde você fez o risco pra baixo. Depois que você fez o risco, sempre esfuma do risco pra cima, ó.
sobe sempre com ele, mas não desce. Porque se você descer, ele não vai ficar natural, porque já não vai ser mais aquele risco. E também vai tirar o efeito do formato do contorno que você desenhou. Não se esqueçam disso, tá? E aí quando você for esconder aqui essa parte, você faz aqui, ó, seguindo o mesmo formato que você fez em cima. Na diagonal ali, ó. Mesma coisinha. E mais um lembrete que eu queria dar pra vocês a respeito do contorno, gente, é que, se vocês repararem, ninguém é simétrico, tá? Ninguém é simétrico. Esse lado, essa metade do meu rosto aqui, ela não é exatamente igual a essa metade do meu rosto aqui. São detalhes que geralmente só a gente percebe. Tipo, as pessoas de fora acabam não percebendo. Mas, por exemplo, eu tô aqui esfumando a minha papinha. Eu já sei que esse lado aqui, ó, esse comprimento meu aqui é um pouco maior do que esse comprimento aqui. Esse lado meu aqui, eu sou um pouquinho mais bochechuda do que esse lado meu aqui. Então isso daí também é uma oportunidade de você consertar isso na hora de você fazer o contorno, tá? Consertar entre aspas, gente, porque tipo assim, eu tenho esse espaço aqui menor do que esse espaço aqui. Aqui eu tenho mais bochecha, mais espaço. Aqui eu tenho menos bochecha e menos espaço. Então aqui, ó, eu vou ter que usar um espaço menor do que o espaço que eu uso aqui. Aqui eu já uso um espaço maior pra esfumar. Então aqui eu subo um pouquinho mais com o contorno, que esse lado meu aqui ele é maior. E aqui eu subo um pouquinho menos. Então, geralmente, talvez se eu não tivesse falado isso pra vocês, vocês não iriam perceber, tá? Mas eu, como eu conheço o meu rosto, eu percebo. Então aqui eu sempre acabo, ó, colocando o produto um tequinho mais pra cima do que esse lado aqui, ó. Esse lado aqui eu subo menos com ele. Então, como vocês podem perceber aí, gente, esqueci a testa, né? Porque nem sempre eu contorno a minha testa. Mas aqui, como é aula, eu vou contornar, ó, tá vendo? Ó, tô dando batidinhas aqui, ó, tá pegando aqui ainda a raiz do meu cabelo, tá vendo? Então eu fiz aqui com vocês exatamente a mesma coisa que eu fiz com um contorno em creme, só que dessa vez eu fiz tudo em pó e fiz aqui já esfumando, gente. Então, aí eu só tinha colocado aqui o corretivo na área dos olhos, tá, gente? Daria pra colocar agora o corretivo? Daria. Você só teria que ter um pouco mais de cuidado pra você não estragar o seu contorno aqui, porque ele não vai esfumar como esfumaria um contorno em creme com corretivo. Então a mistura, a densidade dos produtos é diferente, tá? Então a probabilidade do corretivo ficar bem mais marcado aqui, da divisão não ficar perfeita, do corretivo ficar mais marcado que o contorno, seria grande, mas você pode usar a mesma esponjinha, inclusive, que você aplicou o corretivo, sem nem precisar pegar mais produto pra dar esse acabamento aqui. Aí agora o que eu vou fazer com o corretivo que eu não tinha feito? Vou aplicar aqui, ó, na pontinha do meu queixo, que é o destaquezinho que eu quero dar pra ele. Vou aplicar aqui na pontinha do nariz, que eu não tinha aplicado, ó. E um detalhe, gente, muito importante, que dessa vez eu vou fazer com um pincel, pegar um pincel fininho e vou fazer aquele risquinho retinho aqui com corretivo na parte do nariz, justamente porque ele não pode ser grosso, então eu tenho que tomar muito cuidado com ele. E ó, gente, eu tô relando o pincel aqui, relando. Dependendo de como você aplicar, muitas vezes você não vai precisar nem esfumar ele, tá? Principalmente se você tiver aplicado pouca quantidade, bem de levinho. No caso aqui, como eu tô sem a esponjinha pequena, ó, eu vou aplicar aqui dando batidinhas mesmo com o meu dedo, assim, tipo, gente, bem de levinho. Eu tô meio que, tipo, fazendo um carinhozinho assim no meu nariz, sabe? E aí no queixo eu posso dar as minhas batidinhas tranquilamente. Dessa vez, gente, eu não vou aplicar o corretivo aqui, tá? Lembra que nas outras aulas eu apliquei corretivo pra poder mostrar pra vocês como é que funcionava? Dessa vez eu não vou fazer isso porque eu não usei o contorno em creme, eu usei o contorno em pó. E o contorno em pó, geralmente, ele costuma ser mais suave que o contorno em creme, entendeu? Você vai controlando com a mão, você tem a opção de dosar mais como que você quer a intensidade dele, se você quer mais forte ou se você quer menos forte. Com o creme já é mais difícil, só que como eu apliquei ele numa intensidade menor do que eu aplicaria se eu tivesse aplicado o creme, acho que não tem a necessidade de eu aplicar aqui o corretivo pra dar mais destaque pra ele, porque o pó já vai me ajudar nisso, gente. Eu tenho a impressão que essa aula já tá bem longa, tá? E eu não queria que ela ficasse longa, porque embora tem muita gente que fala pra mim que gosta quando eu faço aula longa, de 40, 50 minutos, até de 1 hora, eu sei que muita gente não tem, não é nem questão só de ter a paciência, gente, mas não tem tempo de assistir ela inteira de uma vez. Então eu tinha falado na última aula que nessa aula eu ia falar tudo sobre pó, mas como eu já entrei aí fazendo o contorno em pó com vocês e quis explicar
cada detalhe desse contorno em pó aqui pra vocês, gente. Se eu entrar no pó propriamente dito, porque tem bastante coisa pra ser falada sobre o pó, essa aula vai acabar ficando longa demais. Eu tenho a impressão que ela não está tão longa, mas se eu começar a falar do pó, eu vou mais meia hora que faço pra vocês, porque tem bastante coisa pra falar sobre pó aqui. Então, pra não acontecer da gente começar o assunto e não terminar, gente, eu vou ficar só no contorno em pó aqui nessa aula com vocês, e aí na próxima aula eu vou falar tudo sobre o pó. E se a gente conseguir, eu ainda finalizo toda a pele aqui com vocês na próxima aula, tá, gente? Mas eu achei importante, embora essa já seja a terceira ou a quarta aula que eu esteja falando de contorno, mas eu achei muito importante eu falar não só repetidas vezes, pra vocês memorizarem, como também aplicar de várias maneiras diferentes pra vocês poderem entender a diferença entre um e o outro, tá? Agora, Sandra, eu não sou profissional, mas eu gosto, achei o contorno em creme mais fácil, fica mais fácil de eu ver o desenho, fica mais fácil de eu esfumar, porque realmente, gente, pode parecer mais difícil você esfumar o contorno em creme, só que não é, tá? Principalmente porque o contorno em creme, se você estiver usando um contorno mais frio e você errar na mão, esse sim você consegue consertar, porque ele é em creme. A textura do contorno em creme com o corretivo são bem parecidas, então fica mais fácil de você corrigir, de você amenizar aquele que você deixou muito acinzentado ou que você pesou muito na mão, fica muito mais fácil de você amenizar ele com o corretivo do que você fazer isso com o contorno em pó. Então, eu acho assim, se você não tem experiência e você estiver começando, o contorno em creme, ele vai te ajudar muito mais, ele vai facilitar muito a sua vida. Ele é mais fácil de aplicar, ele é mais fácil de esfumar e ele é mais fácil de consertar se você errar. Ele é mais fácil. O contorno em pó, ele é mais difícil, porque o pó, se necrosar, não tem como arrumar, você tem que tirar, até a base que você aplicou por baixo, você tem que tirar e aplicar de novo e fazer tudo de novo, não tem outro jeito, tá? Ele é mais difícil, você já vai ter que aplicar ele esfumando, e se você errar no esfumado, fica mais difícil você consertar com o corretivo, porque o corretivo em creme e o contorno em pó, eles são de diferentes texturas, então fica mais difícil amenizar um com o outro, tá? No entanto, ele é mais prático, entendeu? Você não tem que fazer tanta coisa, tem que ficar fazendo os risquinhos, não tem que ficar lá batendo com a esponjinha. Se você já tem uma certa prática, tá lá fazendo a sua maquiagem, aplicou a base, aplicou o corretivo, ou só aplicou a base, já quer ir direto pro contorno, vai lá, é só o pozinho, ir lá, esfumar, tudo bonitinho. Mas errou, fica mais difícil, tá, gente? Então, assim, independente se você preferir o contorno em pó ou se você preferir o contorno em creme, testa sempre os dois, tá? Começa pelo creme, porque com o creme vai ficar muito mais fácil de vocês conseguirem fazer, embora um pouquinho mais demorado, vai ficar muito mais fácil de vocês conseguirem fazer, aprenderem, e depois vocês vão pro pó, tá? Porque aí quando vocês tiverem bastante prática e já souber, não, é esse mesmo traço, é assim mesmo que esfuma, é desse jeito que tem que ficar, aí vocês só chegam com contorno em pó e vem aqui fazer por cima. E detalhe, gente, muitas das vezes, uma coisa que eu não falei pra vocês em nenhuma das outras aulas, mas que eu queria falar nessa, mas eu ainda vou falar um pouquinho, eu vou falar nessa, mas vou falar um pouquinho na próxima aula, é que mesmo quando você faz o seu contorno em creme, tá? Você ainda tem que dar uma reforçadinha nele com o pó. Você ainda tem que dar essa reforçadinha, mesmo que você aplique o pó por cima, tal e blá, você ainda tem que pegar um pouquinho do contorno em pó e dar aqui mais uma reforçadinha, tá? Eu vou deixar pra falar isso pra vocês mais no final, porque senão a gente nunca mais vai sair da aula de contorno e eu quero terminar essa pele aqui com vocês. Mas depois que eu terminar toda a pele, antes da gente ir pro módulo de olhos, eu vou fazer essa maquiagem usando só o contorno em creme, toda a pele junto com vocês usando só o em creme, do começo ao fim, porque aí eu já vou ter explicado toda a teoria pra vocês, é só a gente colocar na prática e relembrando tudo aquilo que a gente aprendeu, então não vai ficar uma aula muito longa. Eu faço toda a pele com vocês usando o contorno em creme e toda a pele com vocês usando o contorno em pó, pra vocês verem a diferença entre uma pele e a outra pele, tá, gente? Mas por hora eu vou parar essa aula por aqui e a semana que vem eu vou continuar com esse contorno aqui e já vamos pra parte do pó e pra finalização da pele, tá certo, gente? Mas pra isso, gente, eu dependo muito
do joinha de vocês, dependo muito do compartilhamento de vocês, que vocês me ajudem muito na divulgação. Se inscrever no canal se você não for inscrito. E uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro em todos os meus vídeos aulas é que este vídeo, esse curso de maquiagem, ele está sendo gravado exclusivamente para o YouTube, sem a emissão de certificado. Se você estiver assistindo essa aula em qualquer outra plataforma que não seja no YouTube, saiba você que essa plataforma não está autorizada a reproduzir nenhuma aula que eu ministro aqui no YouTube pra vocês, tá bom, gente? Deixa seu joinha, se inscreva se você não for inscrito e me sigam lá nas redes sociais e acompanhem lá os materiais que eu deixei pra vocês lá no Instagram, tá, gente? Vou deixar o link dos dois Instagram aqui de baixo na descrição do vídeo. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!